Agora, acho que é assim praticamente conclui-se esta parte agora. Agora estamos exatamente na hora, às 11 horas. Agora, sabem, posso simplesmente imaginar vendo estas mães vindo e pais com esses bebês. Eu pude lembrar de José e Maria na manhã da dedicação do Senhor Jesus. Irmão Kidd, eu estava tendo uma entrevista com alguém no escritório. Eu ouvi sua emoção esta manhã aqui fora de um homem de sua idade e suponho que o irmão estava contando como o Senhor o curou na audiência. Eu quase estourei meu carro certa manhã para ir ao ancião. Ele é um velho ministro. Somente pensem, este homem estava, sua pequena esposa aqui, estava pregando o evangelho antes que eu nascesse. Pregando este evangelho pelas montanhas e vales de Kentucky e Tennessee para mineradores de carvão e sendo expulso, e eles viviam sem nada para comer, e esta pequena esposa aqui lavava nas tábuas de lavar roupas por cerca de 20 ou 30 centavos por dia para enviar seu marido ao campo para pregar o evangelho. É o suficiente para fazer uma pessoa agitada, não é? Então pensar que lá estava ele deitado quando os melhores médicos disseram ele está morrendo, sua próstata, câncer se estendeu por toda ela, ele não pode viver senão algumas horas, e quando muito, um dia ou dois, e isso foi há 2 ou 3 anos atrás, 3 anos atrás. E aqui está ele nesta manhã com saúde forte, dando glórias a Deus. Então, quantos anos você tinha quando foi curado, irmão Kidd? Mais ou menos qual era a idade quando deu? Quantos anos o irmão tem? Ele tem agora? 80. Certo. Ele tinha cerca de 80 anos quando Deus o curou. Agora, cuida Deus de nós, pessoas idosas, claro, ele cuida. Sim, Senhor. Ele curou Abraão quando ele tinha 100 anos de idade e Sara quando ela tinha 90. E eles trouxeram Isaac. Correto? Estamos muito satisfeitos por isso. Agora vocês são tão agradáveis que eu poderia falar a vocês a manhã inteira exatamente desta maneira. Mas vamos simplesmente ler alguma coisa da preciosa palavra, então entrar diretamente no culto. Agora, penso, se esta for a vontade de Deus, gostaria de lhes fazer uma síntese de coisas que aconteceram. E então, esta noite, se o Senhor permitir, quero falar sobre um assunto. Desejo gravá-lo, principalmente para ir para fora. Se você deseja vir e ouvir, tudo bem. Depois o pastor terminar sua mensagem, então eu gravarei esta fita. Eu desejo pregar isso sobre a intermitente luz vermelha de sua vinda. Como que um dos brilhos intermitentes está bem sobre nós agora mesmo. E eu quero falar sobre isso esta noite, sua intermitente luz vermelha. Ele está aqui, está próximo, exatamente agora. O sinal está baixado, o trem está na linha. Números, capítulo 16. Para vocês que vão virar para ler. Esta é a palavra eterna, então vamos ler reverentemente. Desejo ler 2 versículos de Números 16, 13 e 4, os versículos, para conseguir um pequeno fundo sobre o que desejo falar. E agora, se as fitas não estão ligadas, eu gostaria que as ligassem agora ou arrumassem isto para que esta parte possa ser enviada. Isso irá para fora. Se você deseja, pode arranjar suas fitas lá dentro, onde esta parte aqui será separada do resto do culto. Isso é uma coisa nova. Agora, se você pode obstruí-la bem aqui, ou seja, o que fizer, então. Gostaria, você que eu interrompesse isto por um segundo, então ligar novamente, para assim dar-lhe um sinal para saber onde começar, ou pode começar mesmo assim. Começar, mesmo assim, tudo bem, está ótimo. Agora vamos ler Números 16, 13 e 4. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor, como Moisés
isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Nosso Pai Celestial, abençoa estas poucas palavras e que a meditação de nosso coração e os frutos de nossos lábios possam ser aceitáveis à Tua vista. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu desejo tomar isso como um tema para o que desejo falar esta manhã, parado na brecha. Deste tempo que estamos falando, lendo naturalmente, todos entendemos que isso aconteceu quando Datã e Coré tinham decidido que interfeririam com a comissão que Deus havia dado a Moisés, dizendo: você deve deixar toda a congregação fazer tal e tal. Eles todos são santos. E Deus tinha ordenado a Moisés dirigir o povo à terra prometida. E eles disseram: tu tomas isso sobre ti mesmo, a responsabilidade de fazer demais, tu tratando de fazer a ti mesmo o único no grupo que tem autoridade. Isso desagradou a Deus de tal maneira que ele disse a Moisés: separa-te do meio deles, eu simplesmente matarei todo o grupo e começarei uma nova geração contigo. E Moisés caiu na presença de Deus e disse que ele teria de vir sobre ele. Agora, hoje, se Deus fosse liquidar as pessoas e houvesse um tempo quando Deus tivesse ficado cansado de tratar com os nossos pecados, nós constantemente indo errado, quem se colocaria como Moisés hoje a favor das pessoas? Onde encontraríamos uma pessoa que defendesse ou pudesse defender, que Deus aceitasse, como ele fez com Moisés? E a própria vida de Moisés na terra significava tanto para Deus que isso impediu a ira de Deus e Deus não passava sobre Moisés. Isto sempre foi um quebra-cabeça para mim, até que eu, certo dia, em revelação da Escritura, veio este pensamento a mim, que você, Moisés, em ação, estava de todos os modos substituindo. Ele era um tipo de Jesus Cristo, e quando Deus ia tirar a vida de todo mundo, destruí-lo, e todos os pecadores e condenados a morrer, Cristo morreu por todos nós. E Deus não poderia passar sobre Cristo, sendo seu próprio Filho. E então Jesus deu a si mesmo livremente para que ele pudesse pagar a maneira. Então, se Moisés não poderia ter feito isso, Moisés não tinha sangue que não fosse sangue humano como nós somos, então, portanto, o seu sangue não seria suficiente. Mas Jesus, sendo o sangue de Deus, ele mesmo, o criativo sangue de Deus, Deus simplesmente perdoou toda a raça humana, então, do pecado, porque tudo isso foi colocado sobre ele, e ele foi para o Calvário e morreu na presença de Deus e sofreu, e foi lançado ao inferno, porque ele era pecado, fez nossos pecados sobre ele, e ali, sendo o nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário, e do Calvário ao inferno, e Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados, e hoje ele é o único mediador entre Deus e o homem, e estamos livremente perdoados e absolvidos. Deus nem sabe que alguma vez pecamos. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, nunca mais serão lembrados. Não podemos fazer isso de nós mesmos, somos finitos, ele é infinito, e nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar porque não somos suficientemente grandes, porém ele é tão grande que ele até mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em sua presença, e todas as coisas que ele era, nós somos. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse me tornar sua justiça. Ele tornou o seu pecado para que você pudesse tornar sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você desde que a sua confissão seja em Cristo Jesus. Alguém disse tempo atrás, se eu cresce em uma coisa como essa,
soltaria o vapor. Eu pintaria os 7, iria a todos os salões de baile, ficaria bêbado e tudo mais. Por quê? Porque já está seguro em Cristo. Que diferença faz? Eu disse, isso mostra que você não possui, está vendo, o seu amor de Deus. Alguma vez atingisse seu coração na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto como o seu pecado. E isto é como você sabe que tem o Espírito Santo, não porque você pode gritar, clamar, falar ou línguas, seja o que for, porém quando o pecado torna-se morto e você está vivo de Jesus Cristo, oh, amor de Deus, quão rico, quão puro. Bem, agora, aqui em Louisville, Kentucky, não muito tempo atrás, o ministro estava falando que havia uma jovem, ela esperou um pouquinho mais na vida para se casar aproximadamente com seus 25, 30 anos de idade, e ela era uma ótima, leal moça cristã, e havia um certo homem em Louisville que não era. Ele não havia tido uma vida muito boa. Ele havia frequentado bailes, motéis e assim por diante, mas certo dia encontrou perdão para seus pecados. E ele se tornou um verdadeiro cristão, verdadeiro e leal cristão. Cerca de um ano mais tarde, ficou apaixonado por esta jovem, e a jovem ficou loucamente apaixonada por ele e se casaram. E após viverem juntos cerca de 2 anos, foi dito que esta jovem disse a seu marido certo dia, ela disse, querido, suponho que seja um pouco difícil para você, sendo um novo cristão. Disse, eu sou uma cristã desde que era garotinha. Porém, disse, para você, um jovem cristão, ter de suportar todas as astúcias e tentações que acompanham depois de você ter pecado por tanto tempo. E ele disse, bem, isto tem se tornado uma batalha. Ela disse, eu quero que você se lembre de uma coisa, que se o inimigo o perturbar em algum lugar e você cair e voltar ao pecado, não se afaste de casa. Quero que você venha para casa, disse. Você vai encontrar em casa a mesma esposa com quem você se casou. E disse, eu ajudarei a orar para voltar e orar até alcançar a Deus, para que volte a Deus outra vez. Disse, eu não quero que você permaneça fora. Disse, veja, casei com você sobre as bases, não do que você era, mas eu casei com você porque eu te amo. E ela disse, não me importa o que você faça, eu continuo te amando. Eu me casei com você porque te amo. E o homem naquele dia foi trabalhar. Estava ouvindo isso ser repetido no lugar onde ele estava trabalhando. Ele disse agora, como poderia um homem fazer qualquer coisa errada contra algo assim? Quando uma mulher que o ama de tal maneira que não importa o que ele fizesse, estava desejando que voltasse para tomá-lo outra vez e tentar outra vez. Bem, agora você multiplique isso por 1 bilhão e então você terá alguma ideia do que é o amor de Deus. Bem, que quando um homem está apaixonado por Jesus Cristo, as coisas do mundo, quando você pensa no que ele fez por você, à luz da Escritura, não à luz de alguma emoção, mas à luz dos fatos, o que é, então há algo que acontece com você. Quando o novo nascimento vem, o pecado está morto como a meia-noite. Quando uma vez que aquela luz esteja em você, como poderá brilhar a escuridão? Não pode. É isso que Deus fez com um homem que jogou-se assim na brecha que podia tomar a promessa. E Moisés, sendo um tipo deste antítipo, foi por isso que Moisés parou-se na brecha pelo povo. Então, eu gostaria de saber neste dia, desta licenciosa, preguiçosa, acomodada era de Laodiceia em que estamos vivendo. Todos sabemos, e sendo que estudamos as eras da igreja que estamos vivendo nesta última era, a era da igreja de Laodiceia. E essa preguiçosa, perdida, despreocupada, espirituosa, pecaminosa, era de concupiscências em que estamos vivendo agora, é de se admirar que Deus ainda não haja dito, recua igreja, eu simplesmente aniquilaria o grupo inteiro, bem, que estamos vivendo. E ele fará isso um desses dias também. Sabemos que isso está se aproximando. Não haverá ninguém que será poupado, porque ele alguém morreu por aqueles que queriam escapar, mas ele tomará aqueles que estavam ou têm aceitado Cristo e se tornado cristãos,
serão tirados da ira, porque então ele não poderia fazê-lo, não havia maneira alguma de fazer isto nos tempos de Moisés. Agora, no livro de Apocalipse, quando chegamos na era da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz que essa era, a era de Laodiceia, estava cega. Diz, porque és rica. Dizes que és rica e estás crescendo em bens, grandes igrejas, as pessoas bem vestidas, a maior que já houve em qualquer era, porque tu dizes, não tenho necessidade de nada. Não sabes tu que és pobre, miserável, desgraçada, nua, cega, e não sabes. Agora, se um homem estivesse nesta condição, e você poderia dizer a ele sua condição, ele tentaria ajudar-se a si mesmo se ele fosse mentalmente certo, mas quando está naquela condição e você não pode lhe dizer que é diferente do que ele está fazendo, ele simplesmente não crê que ele está nu, ele não crê que está naquela condição, então isto mostra que ele está cego. O Deus deste mundo tem cegado os olhos daqueles que recusam servir a Cristo. Eles estão cegos que não podem ver o sinal em que estamos vivendo, a hora, o tempo em que estamos vivendo. E recordem, já houve um que esteve parado na brecha e ninguém mais pôde parar. Você tem de aceitar isto, este remédio, ou você está sentenciado. Agora para nós, para aproximar agora do que eu desejo dizer, poderíamos parar. Agora eu estou pregando para mim mesmo nisto. Poderíamos parar e ver um ser humano que é cego, fisicamente cego, é saber que ele está andando em direção a um abismo. Poderíamos, em nosso estado mental parado, em que estamos nesta manhã, poderíamos ficar parados e ver um homem cego indo em direção a um abismo cego e não tentarmos adverti-lo? Seria tão cruel, seríamos tão indiferentes em nosso coração. Poderia você imaginar uma pessoa ficando tão indiferente que quase poderia rir e ver um homem cego que não pode ver e ajudar-se a si mesmo vagarosamente andar em direção a um abismo? Isso seria uma coisa ruim, não fazer nada a respeito. Bem, para meus irmãos em todo o mundo, quero fazer esta confissão. Eu humildemente digo isto, que isso é mais ou menos o que eu estava fazendo, ou preparando para fazer. Eu tinha pregado por anos. Eu me tornei um homem velho, e um velho pregador veterano. E tive muitas batalhas difíceis. E talvez tenha cicatrizes, todo retalhado por dentro, por causa das lutas. Porque meu destino, que o Senhor me deu, não foi voltar a beijar os bebês e casar os jovens e enterrar os velhos, mas foi para segurar uma espada que se maneja com 2 mãos frente à batalha contra as astúcias do paganismo e demonologia e os poderes das trevas, e lutar com a palavra de Deus até que eu veja o inimigo derrotado. Eu já fui ferido profundamente muitas vezes. Então, quando venho com a mensagem neste dia, e tenho dito à igreja as coisas que estou por dizer, eu predisse anos atrás, quando o Espírito Santo me chamou para esse trabalho, e não há uma pessoa vivendo na terra hoje que poderia alguma vez dizer que o Senhor já me permitiu dizer qualquer coisa em seu nome que não haja acontecido exatamente da maneira que isto era para ter sido feito. Como que ele me enviou primeiro.
E o primeiro dom, e o segundo dom, e as coisas que têm sido ditas ou feitas em todo o mundo, e literalmente milhões têm vindo a Cristo, e dezenas de milhares de pregadores inspirados que começaram um reavivamento que se estende por toda a face da terra hoje, e sendo que os pentecostais foram aqueles que receberam minha mensagem, foram os que ganharam terreno. A igreja pentecostal mostra mais conversões no pequeno grupo de pentecostais do que todo o resto de igrejas colocadas juntas. Esta é a estatística. Por quê? Por causa deles receberem a verdade e receberem um reavivamento. E agora, após o grande tempo de cura dos enfermos vir, a expulsão de demônios e a ressurreição de mortos, dos quais somos todos testemunhos, e também muitos médicos e grandes homens da terra, e a aparição do Senhor Jesus entre nós. No sinal ali, como você vê, eu creio que na parede, ou seja, onde for que esteja, do anjo do Senhor. E como que os cientistas registraram os direitos autorais disso, e isso é um fato conhecido em todo o mundo, e ver as próprias coisas que ele fez acontecerem todas as vezes. Então, se a coluna de fogo que estava com Israel através do deserto nos dias de Moisés, agora que Moisés foi chamado o servo do Senhor, e ele seguiu uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. E quando Jesus estava na terra, ele disse que ele era aquele Deus. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E o eu sou era a coluna de fogo que estava na sarça ardente que falou com Moisés nos dias passados. Eu penso que isso é correto, irmão. Veio então, ele disse, eu venho de Deus e volto para Deus. E quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou e ascendeu às alturas e colocou seu corpo sobre o grande altar do Deus eterno, para ali sempre estar presente para agir em nosso lugar, para saber que ele tinha pago o débito de nosso pecado. E ali ele regressou à terra, outra vez na forma de uma grande coluna de fogo. São Paulo em seu caminho. Antes dele ser chamado São Paulo, ele era chamado Saulo de Tarso. E em seu caminho para Damasco, para prender algumas pessoas que estavam fazendo muito barulho e gritando e pregando um evangelho que era contrário à sua tradição de suas igrejas, descendo seu caminho certo dia, por volta desta hora do dia, ele foi atingido por uma grande luz. E esta grande luz, sendo ele um judeu, e sabia que a coluna de fogo havia guiado os filhos de Israel, e aqui estava ela diante dele outra vez, ele clamou, Senhor. Aqui, agora, se você observar em suas traduções, tanto do King James como da Standard, e tudo está em letra maiúscula, S-E-N-H-O-R, e qualquer um que conhece a Bíblia sabe que quando está escrito S-E-N-H-O-R em letra maiúscula, é Elohim, o todo-suficiente que criou os céus e a terra em Gênesis 1:1. Vejam, maiúscula, Senhor. Agora, Paulo não chamou alguma ilusão ótica disto, ele não chamaria algo que ele não soubesse nada a respeito, porque ele era um homem treinado nas Escrituras, criado sob a orientação de Gamaliel, o grande ensinador daquele dia, e ele não teria chamado aquilo Senhor se ele não estivesse convencido de que aquele era Jeová. Ele disse, Senhor, quem és tu? Ouça a voz que regressou, eu sou Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim penso, no meio de tudo isto, antes de ir adiante, tanto aqui como através do mundo, as pessoas me ouvirão. E que estão ouvindo agora, saberão que está provado através de cada ato ser Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Fez as mesmas coisas que ele fez, curou o enfermo, conheceu os pensamentos da mente, declarou coisas que aconteceriam, e todas as vezes perfeitamente através desses anos. Eu estou com 54 anos de idade e tive visões desde que eu tinha cerca de 18 meses de idade, e não uma só vez, mas todas as vezes tem sido a verdade, estão vendo? Agora, isto tem de ser Deus.
E então, eu estou pensando naquilo, porque as pessoas estão tão cegas que não podem ver isto. E constantemente, quando eu falo a nossas mulheres a respeito de cortar seus cabelos, e os ministros me repreendem sobre isso, sobre elas usarem roupas imorais, shorts, expostas dessa maneira e andando por aí dessa maneira maligna, e sobre nossos homens, da maneira que eles atuam fumando e participando de drinks sociais e tudo mais, então continuam a chamar a si mesmos de cristãos e tomando comunhão à mesa porque pertencem a uma organização. Simplesmente acharam que eu tinha blasfemado de Deus. E as mulheres melhoraram, ficaram piores por toda a nação. Então, eu, sendo nervoso, digo isto calmamente, talvez um tipo neurótico de pessoa seja eu. E sabendo que eu era insuficiente no princípio para o trabalho, como muitos têm reclamado que tinham de fazê-lo, isto era difícil, mas eu pensei, Deus, por que tu não chamaste alguém que poderia fazer isso? E eu sinto muito, mas eu falhei. As pessoas simplesmente não querem me ouvir. E eu falhei em fazer o que eu devia ter feito em algum lugar porque elas não querem ouvir. Minha mãe, que acabou de passar para a glória cerca de pouco mais de um ano atrás, minha mãe, seu pai era um caçador e eu penso que eu tenho tudo que vem dele naquele lado, pois eu gosto demais de florestas. E eu pensei, se essas pessoas que chamam a si mesmas de cristãs, se elas não querem ouvir a mensagem que eu estou pregando, então deixe-as em paz. Simplesmente pararei com isto completamente e subirei para a montanha. E eu conheço um amigo onde muitos de vocês aqui se lembram quando eu predisse o tempo, cerca de 6 meses antes que acontecesse, que eu iria a um lugar bem desta plataforma aqui. E lá viria um animal parecido com um veado com chifres pontiagudos, e como ele teria 42 polegadas, e como haveria um urso pardo prateado de 7 pés. Vocês têm isso nas fitas e tudo mais, e penso que vocês recordam a época, todos. Meu quarto lá em cima agora está para mostrar. Agora somente sobre coisas assim, porque isso foi apenas antes da partida de minha mãe. E ele estava desejando me acalmar para aquele grande choque que ele sabia que ele ia levá-la. Agora, encontrei um homem que era um cristão e ele tem uma grande região bem embaixo do Alasca. E eu havia descido, sendo que eu havia partido daqui ido para o oeste, que eu tomaria minha esposa, a colocaria em uma espécie de armadilha, levaria até lá em cima e eu me tornaria um guia. Então, se o Senhor quisesse que eu fizesse algo, eu deixaria meu cabelo crescer e minha barba, iria lá longe e seria um guia. Somente cerca de 2 ou 3 índios que vivem naquela região ali, simplesmente seria um guia, ajudaria Bud. E se o Senhor quisesse que eu fizesse qualquer coisa, então eu diria, está bem, Senhor, ele me daria uma visão, sairia rapidamente e digo às pessoas, eu nunca considerei a mim mesmo todo sabendo disto, mas as pessoas têm dito, irmão Branham, o Senhor o chamou para ser profeta dele. Bem, eu nunca me considerei como tal, mas eu começo a chegar aquele tempo em que eu estava quase pronto para fazer isso, a pensar, bem, talvez eu seja, ou irei viver lá numa região despovoada. E se eu viver lá na região despovoada, então serei profeta dele, então se ele deseja me enviar para algum lugar. E enquanto ele não está me usando, então certamente apanharei uns bons peixes, farei umas coisas, naturalmente. Aquilo foi uma espécie de atitude egoísta, porque eu queria fazer aquilo. Isto não é exatamente a coisa que se deve fazer. E agora eu tinha decidido de fazer aquilo. E agora, pouco antes das 7 eras da igreja serem pregadas como estão desenhadas ali, há muitos hoje que estavam aqui durante aquele tempo e sabem como que o Senhor abençoou aquilo na parede lá atrás, isto refletiu aquilo, somente para quantos estão aqui agora que estavam lá quando ele veio. Aquilo fez. Depois me recordo então de um irmão Jackson, geralmente ele está conosco, irmão Junior Jackson, o metodista. Era um metodista, o ministro. Sim, aqui está ele assentado agora. Agora, que ele veio a mim com um sonho, e então alguns outros irmãos vieram com sonhos parecidos. Agora, o Senhor tem sido realmente bom para mim, e eu nunca
tomo vocês como testemunhas nesta manhã. Tenho eu lhes dito alguma vez uma interpretação errada de um sonho? Não, Senhor, porque o Senhor, eu nunca digo até que veja isso outra vez e saiba o que ele diz a respeito, então eu lhes direi. E então ele disse que eu estava tendo um culto lá em sua igreja e ele, de uma maneira ou de outra, ele estava realmente nervoso aquela noite. E ele saiu correndo da igreja e veio pelo outro lado e me encontrou no carro e as pessoas estavam passando por ali e disse, eu desejo lhe contar algo. E ele me disse que teve um sonho que aqui em cima, em algum lugar, como que em Indiana, que havia um extenso, grande monte gramado e a água havia lavado todo o solo em cima e isso se tornou pedra como um topo descoberto na montanha. E então, nesta pedra havia uma escrita estranha e disse que eu estava lá de pé com todos os irmãos ao redor da igreja aqui interpretando essa escritura. E então, quando chegou a hora que eu tive tudo isso interpretado, então, de uma forma ou de outra, se eu entendi o sonho certo, segurei em algo como que é uma alavanca, algum tipo de cantoneira de ferro, algo assim, não uma cantoneira de ferro, quero dizer, de pé de cabra, algo assim, simplesmente arranquei o topo daquele monte, eu levantei, e dentro disto estava uma pedra branca, algo da classe de granito, ou algo nesse aspecto, alguma pedra branca em que nada havia escrito nela, e eu disse aos irmãos, fiquem aqui e olhem dentro disto. E eu, enquanto todos eles estavam olhando, eu saí do meio deles e comecei a ir para o oeste. E o irmão Jackson disse que me viu indo sobre um monte, e então sobre outro monte, ficando menor e menor, indo ao oeste. Vocês se lembram disso? Bem, a interpretação daquilo naturalmente foi dada aqui na igreja antes que acontecesse, que o tempo é agora, que eu creio que a completa revelação através da era de Lutero, Wesley, John Smith, Alexander Campbell e outros diferentes que pregaram sobre a Bíblia, então fomos na Bíblia e mostramos que haveria uma mensagem do sétimo anjo. E ao soar da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Então vieram 7 misteriosos trovões. E agora, se é aquela era final que estamos vivendo, onde temos vindo através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, tivemos sinais, maravilhas e todas as diferentes coisas, e os dons têm retornado à igreja, tais como cura divina e profecia, e o falar em línguas e interpretações. E apesar de ter sido terrivelmente deturpado, todavia não foi tirado. Há um verdadeiro, muito autêntico, um dom de falar em línguas que é para sempre estar na igreja. Nós temos muitas personificações, temos pessoas que levantam e tentam agir como cristãs e suas vidas não são comparáveis, então há algo errado. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Bem, esta é a maneira como você conhece um cristão, através da maneira que ele vive. Nunca salte mais alto do que você vive. E sim, então, somente, porém isso é um diabo fazendo o espantalho para manter os genuínos crentes distantes da coisa verdadeira quanto a isso, mas que Deus os ajude a separar e poder discernir entre o certo e o errado, e a palavra sempre endireitará aquilo. Agora encontramos que nisto, eu lhes disse que a interpretação sobre a rocha é Cristo, que estava no sonho do irmão e que é a Bíblia. E por todos estes anos a Bíblia tem sido interpretada até que nós temos absolutamente dado a ela a interpretação eclesiástica. E o último dom a ser acrescentado na era de Laodiceia, que é o tempo do sétimo anjo para pregar na era de Laodiceia, naquele tempo que haveria muitas coisas que foram mal interpretadas através das eras. Como Lutero pregou justificação, mas ele a deixou ao acaso porque não viveu o tempo suficiente e adiante então organizaram a igreja. Lutero nunca organizou após Lutero e então veio Wesley e após Wesley fizeram a igreja wesleyana e então após aquilo veio John Smith, o Batista, então Alexander Campbell e assim por diante.
Mas o homem, os reformadores, não viveram o tempo suficiente para reunir tudo isso, e então nos sobrou um punhado de cabos soltos assim. Então, quando eles o fizeram, por exemplo, do batismo nas águas, que John Smith trouxe de volta, o batismo na água em imersão, porém usando o título, e muitas daquelas coisas que foram deixadas soltas. E então, quando chegamos até o fim, a última mensagem deve endireitar tudo aquilo, trazer estas coisas a uma fé, um Senhor, um batismo. Estão vendo? E agora, após a Bíblia ter sido interpretada completamente, então você observa isto, abriu o topo da rocha que tinha o formato de uma pirâmide. Não é um ensinamento da pirâmide agora, não é isto, porque o homem que ensinou aquela doutrina da pirâmide, eu penso que ele saiba do que estão falando, eu não sei nada a respeito. Mas seja como for, estava na forma de uma pirâmide, mas o topo da pirâmide nunca foi colocado. Eu estive no Cairo e no Egito, e o topo nunca veio porque era uma pedra de esquina, era uma pedra angular. Na igreja, isto era a pedra de esquina. Na igreja plena, ela era pedra angular. Então, ela nunca veio, ela foi rejeitada, Cristo, e ela virá. E creio que, quando ela vier, que a igreja tomará forma a uma posição de justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, e a mensagem pentecostal trará a igreja a uma minoria. E o ministério estará entre essas pessoas, até que isto seja exatamente o mesmo ministério que Jesus Cristo fez. Aquilo trará Jesus e levará a coisa toda embora. Todos aqueles honestos, verdadeiros luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas e qualquer um que seja nascido do Espírito de Deus será levado com Jesus Cristo quando ele vier. Creio nisto. Discordo de alguns dos nossos irmãos pentecostais, os quais creem que o remanescente da igreja são aqueles que serão tomados nesta última era. Discordo desse ponto porque Deus, como podia um homem, como podia Deus, se dissermos como pôde ele pode fazer o que deseja, porém Deus, o qual prometeu a Lutero e sob justificação, isso é tudo que eles sabiam, hein? Ele prometeu tomar a igreja e eu posso crer pela graça de Deus e pelo amparo da Escritura, porque ele não veio na primeira vigília, adormeceram na segunda vigília, assim por diante, na sétima vigília ele veio. Essa é a sétima era da igreja, na mensagem do sétimo anjo, vem, e quando ele veio, todas aquelas virgens se despertaram e prepararam suas lâmpadas, vem. Presbiteriano, luterano, batista, seja quem for, que seja nascido do Espírito de Deus, irá naquele rapto. Eu creio que a noiva será chamada durante aquele tempo. Creio que haverá alguns nos últimos dias que não terão de provar a morte, mas serão transformados em um momento, abrir e fechar de olhos. Agora, porém, da maneira que você observou no sonho do irmão Jackson, que lá não havia nenhuma escrita nesta rocha no lado de dentro, foi por isso que eu fui para o oeste. Agora, como aconteceu? Eu lhes disse, algum dia eu lhes diria o que isso queria dizer. Fui para o oeste por causa disto. Eu lhes contei a visão, onde as pessoas, tanto na fita como as presentes, esta manhã saberão, tomando senhores, que horas são? E qualquer um de vocês, irmãos, na fita, que não tem esta mensagem e desejam seguir isso, tome senhores, que horas são? Antes, semanas e meses antes que acontecesse aqui, eu vi a visão que estava em Tucson, norte de Tucson, o que seria leste de Flagstaff, norte de Tucson. Estaria tirando carrapichos das pernas da minha calça e um estrondo se daria que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. Quando você se recorda disso? E é certo, aquilo estremeceria o país. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá quando aconteceu. Isso arrancou as pedras da montanha. E agora encontramos que, durante aquele tempo, vi 7 anjos na forma de uma pirâmide que precipitaram-se e me apanharam. Fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. Se você não os tem, se Jesus tardar, meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul, aquilo permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Agora, aquilo foi para decifrar, aquilo foi selado dentro desta montanha. Aquilo não estava escrito.
Isto teve de ser interpretado, e quando voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos nossa vida, e todos 7 vieram da mesma maneira. Sabem disso. Estavam aqui presentes quando isso aconteceu, muitos de vocês. E agora, eu não sabia disto naquele tempo, mas o irmão Fred Southman, sei que ele está aqui, tenho certeza que o irmão Norman estávamos lá em cima, eu tive de ir a Houston para tratar a respeito do salvamento daquele mocinho na cadeira elétrica, então voltei, fui caçar lá em cima com os irmãos, e naquela manhã eu estava lá de pé tirando carrapichos, ou que ele chama de cabeça de cabra lá, carrapichos da perna da minha calça, e o estrondo foi exatamente da maneira que isso havia dito, correto, irmão Fred? Eu devo ter dado um pulo bem alto. E logo acima de mim estavam os anjos do Senhor, que enviaram a mensagem de volta para eu vir aqui romper estes selos. Por que aqui? Por que no tabernáculo? Por que eu não fiz isso ali? Porque eu havia feito uma promessa à minha igreja e a Deus, que qualquer mensagem nova que fosse gravada sairia daqui, deste tabernáculo. E ele estava me ajudando a guardar minha palavra para permanecer aqui e fazer isso, e então imediatamente voltei outra vez. E agora, eu não sabia naquela época que estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas estavam quando os anjos, eles mesmos, baixaram do céu para trazer a mensagem. E vocês recordam, eu disse que um do meu lado direito na constelação tinha espécie de seu tórax para trás, suas asas. Vocês se lembram quando eu disse, todos vocês, e como eu o observava, ele era muito diferente dos outros. Eu não sabia que estavam tirando uma foto disto, pois eu imediatamente me apressei para o leste, mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais, que tinha sido visto quase por toda a nação, até o México e todos os estados do oeste. E penso que o Courier aqui, isso estava no Associated Press. Quantos viram uma misteriosa nuvem no céu? Vocês veem as mãos. E agora, a revista Life apanhou isso. E eu tenho o artigo aqui esta manhã na revista Life para mostrar. Agora, aqui está isto, na mesma hora que eu estava lá. Vem a pirâmide da nuvem, eu estava de pé bem debaixo disto. E ali vem o anjo característico do lado direito, vem a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. E aqui está uma vista do México, em diferentes lugares onde tiraram a foto. Agora, este cientista aqui está tentando conseguir todas as informações a respeito da foto, que ele pode, sobre as pessoas que possuem a foto, ele está estudando isso. Agora, ele diz aqui que isso seria impossível, ser uma nuvem, porque a umidade não vai além, eu diria, cerca de 6 ou 8 milhas de altura, algo assim. Quando nós vamos ao estrangeiro, geralmente vamos a uma altitude de 19 mil pés e estamos acima das tempestades, então esta nuvem, de acordo com este artigo aqui deste cientista, tem 26 milhas de altura, estaria milhas e milhas além da umidade. Ele disse, pesquisando a área, e agora, vocês sabem que quantos recordam que eu lhes disse, isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som? Recordam? Mas não havia nenhum avião naquele distrito. Assim diz o livro aqui. Eles pesquisaram isto. Não havia nenhum avião lá em cima. E, além do mais, isto não poderia, aquela névoa atrás de um avião não é nada, senão o ar fragmentado, a umidade, pois é sugada através desta umidade como um jato. Enquanto impulsiona a si mesmo, isto fragmenta a umidade do ar. Isto nunca pode ficar livre disto enquanto houver um jato, porque aquilo é o que impulsiona, é a umidade fugindo disto. Porém, aqui está, milhas acima de onde poderia haver umidade e nenhum avião no distrito. E isto não poderia ser umidade lá em cima. De estar pairado lá naquele dia são 30 milhas de largura, 26 milhas de altura. Vê você?
Simplesmente a mesma coisa que estava naquela foto. Ali, quando eu lhes disse, o anjo do Senhor aparecia como uma coluna de fogo anos atrás, antes que uma foto dela fosse batida. Deus faz com que a ciência reconheça que aquilo é verdade. E aqui, das profecias que foram dadas, Deus faz com que a ciência testifique que isto é verdade. Agora, onde estamos parados? Eu quero guardar isso, pois pode ser que eu fale com um amigo meu que está presente esta manhã para escrever esses 7 selos. Pode ser que ele queira usar isto para isso. Então, você que tem uma cópia disto, ora, se você tem uma, conserve-a para referência. Bem? Agora, ele está desejando descobrir mais que bem faria lhe dizer aquilo. Ele riria disto, vem? Ele simplesmente riria. Então, não vamos lançar nossas pérolas desta maneira. Mas nós sabemos, a igreja sabe, e Deus sabe que isto é a verdade. E então, enquanto eu estava orando sobre este assunto e querendo saber o que aconteceria comigo, e você sabe onde eu estava, norte de Tucson, leste de Flagstaff, exatamente posicionalmente onde eu lhes disse meses atrás, antes que isso acontecesse, eu estaria de pé exatamente de acordo com esse jornal aqui, de jornais e desta revista, e nosso próprio testemunho, exatamente onde isso aconteceu. Deus é perfeito e não pode mentir. E isto acontecerá. Vocês recordam na fita, senhores, que horas são? Eu citarei novamente. Recordem, algo está preparando para acontecer da importância. E agora isto fez toda a nação testificar isto. Cada jornal da Associated Press e uma das nossas principais revistas, tudo mais, testificando acerca dele. Isto não é tudo ainda, mas que um povo privilegiado, um povo privilegiado que é cristão, saber que nesta hora negra, quando não há nenhuma esperança de acordo com as ciências e bomba atômica nos esperando, e nenhuma esperança em nossas organizações sempre se juntando, eles estão se consolidando com a marca da besta. E quando todas as nossas esperanças vão embora em nossa economia, de nosso companheirismo cristão entre organizações, está se encabeçando para dentro do catolicismo, qual será a marca da besta na confederação da igreja? Mas, e aqueles que amam a Deus e estão procurando por uma realidade que o próprio Deus, o qual fez a promessa da Bíblia, difunde isto perante nossa face, faz a igreja e as pessoas, a ciência, revistas e tudo mais, reconhecer que Ele continua sendo Deus e pode cumprir as promessas. Que tempo! Então, no Sabino Canyon, naquela manhã, orando e querendo saber o que aconteceria, com minhas mãos levantadas para Deus, lá no topo daquela montanha, aquela espada caiu em minha mão com um cabo de pérola e seu guarda-mão sobre ela, e uma longa lâmina com cerca de 3 pés de comprimento, e brilhando como um vaso de metal ou como cromo, navalha afiada. E eu não sabia o que era, e eu disse, estou com medo dessas coisas. E logo então uma voz falou que estremeceu o cânion, disse, esta é a espada do Senhor. E a espada do Senhor é a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus é mais aguda que espada alguma de 2 gumes. Então, voltando àquilo, então, durante aquele tempo, um pequeno e corajoso irmão aqui na igreja, ele era um soldado, e quando estava no exército, ficou quase todo arrebentado em pedaços e considerado como morto, e disse que os médicos não pensavam que ele viveria, e nem mesmo compensava tratar dele, de tão ruim era a sua condição. Os principais nervos de sua perna se arrebentaram, seu pequeno braço quase explodiu completamente sua perna, uma perna saiu quase, mas Deus viu graça, o salvou e o curou um dia. Ele, irmão Roy Robertson, estava presente quando aquela foto foi tirada lá em Houston. Como foi dito à sua esposa através de uma visão, o que ela havia feito durante o dia e como ela tinha um problema, seria curada, e aquilo o trouxe a ser um crente. Mas ele, sendo militar, era um tipo de, espero que me perdoe por dizer isso, de onde todo o lado áspero, meticuloso, dando ordens no exército, como um comandante de homem, ele tinha de falar duramente, faça isso. Bem, e no entanto, ele creu,
mas firme e vindo à igreja e vendo o sobrenatural, ele disse, eu creio nisto, porém isto é para alguma outra pessoa. Mas certa noite o Senhor o despertou. Certa manhã, estávamos sentados, ele e eu, parecia como em Jerusalém, na mesa de comunhão do Senhor. Eu estava falando, ele não podia entender aquilo. O irmão Roy, sentado aqui presente, olhando bem para mim agora, ele viu isso e ele me chamou em Houston ou no Arizona, ou me mandou uma carta e eu telefonei para ele. Ele disse, o irmão estava sentado lá, irmão Branham, e eu vi aquela grande coluna de luz entrar e apanhá-lo e afastá-lo da mesa do Senhor. E o irmão foi para o lado oeste, pois ele estava sentado do lado leste, me olhando ir para o oeste, e esta luz entrou e me levou para fora. Disse que havia sido uma manhã como se fosse uma visão. Levantou-se da cama por volta das 3 ou 4 da manhã, algo assim, viu isto acontecer. E ele disse que gritava, parecia que por vários dias, irmão Bill, volte! E Roy e eu temos sido verdadeiros irmãos, temos vivido juntos e caçado juntos, temos sido simplesmente irmãos. E ele gritou, chamando por mim, até ficar com a garganta rouca. Volte, traga-o de volta, chorando. Ele disse que aqui vinha aquela coluna de fogo voltando, uma nuvem voltando, e ele me assentou na cabeceira da mesa e eu tinha sido mudado. Isto foi um mistério para o irmão Ryan. Eu estava mudado, parecia diferente. Eu coloquei isto aqui para algo que eu desejo recordar, sendo mudado. Quando lhe dei a interpretação disto. Isto foi logo antes de eu voltar para os 7 selos. Quando eu voltei para os 7 selos, então, certa manhã, ele conseguiu falar com Billy e ele desejava falar comigo. E eu estava ocupado orando pelos 7 selos e então ele me disse, isso aconteceu outra vez, e repetiu outra vez, irmão Roy, se eu entendi errado, o irmão me avise. E ele disse que ele levantou outra vez de manhã, penso que foi bem cedo, outra vez de manhã, e ali ele olhou no quarto e viu esta grande luz, uma nuvem sobre uma montanha. Ele me perguntou, não muito tempo depois, houve algo a respeito de uma nuvem estar sobre uma montanha? Eu disse, na Bíblia? E eu disse, sim, quando Pedro, Tiago e João foram levantados e a nuvem cobriu o Senhor Jesus e Deus falou, disse, este é meu filho amado. Eu preguei sobre isso aqui não há muito tempo. Uma pequena mensagem na fita, os irmãos podem compreender. A ele ouvir, suponho que talvez vocês tenham isso na fita, tenho certeza. E ele disse que subiu a montanha, e quando ele fez, estava de pé ali, e uma voz veio da nuvem, não foi assim, irmão Roy, e disse algo nessa ordem, este é meu servo, e eu o tenho chamado para ser um profeta, para a era, para guiar o povo, exatamente como fez Moisés. E a ele tem sido dada autoridade, ele pode falar para algo vir à existência. Ou algo assim como Moisés fez, falando para que moscas aparecessem. Sabemos a respeito dos esquilos, assim por diante, coisas que aconteceram. A pequena Hattie Wright lá atrás, suponho que vocês já sabem o que aconteceu em sua casa. E ele lhe disse que eu havia feito o que Moisés havia feito. E agora ele me contou isso descendo após uma viagem em minha mente. Eu tinha decidido que iria subir até onde o Bud vive, porque ele está em uma má situação lá em cima como caçador. Antes de deixar isso aqui, é provável que eu mencione rapidamente e nos apressaremos. Eu tive um sonho engraçado, um sonho estranho. Espero, quando meu cunhado souber disso, que isso não o deixe ofendido. Espero não deixar minha esposa ofendida, que está sentada aqui presente agora, mas ela sabe disso. Cerca de muitos meses atrás, era por volta de outubro ou novembro, sonhei que eu estava perambulando por aí, afora, no escuro. Eu não tinha lugar para ir. Ninguém se importava comigo. Eu havia me tornado um vagabundo, simplesmente um vagabundo, e eu estava com frio e olhei para longe e vi fogo. Quando me aproximei daquilo, era um depósito de lixo da cidade, tinham valas e o fogo estava nessas valas. E entre as valas era plano onde os vagabundos dormiam ali para se manterem aquecidos.
evitarem de se congelar entre aqueles fogos nas noites frias do inverno, e eu estava com frio. Eu andei até este fogo para me aquecer, e ali estava cheio de vagabundos, e eles estavam... Eu não vi nenhum deles, mas todos tinham como que barracas ou espaços onde seus lugares de dormir estavam, e vi meu cunhado Fletcher Broy. E Fletcher, como eu lembrava dele, ele é um bom moço. Mas pode ser uma lição para os jovens. Recordo alguns anos atrás, um jovem simpático chamado James Fletcher Broy. Ele se misturou com gente errada e tomou seu primeiro gole. Recordo quando ele me chamou detrás das cortinas em minha casa, e seu pai, que partiu para a glória anos atrás, estava lá fora tocando violão. Rudy Cruz se erigiu dela, o dia fugiu, e Fletcher me chamou lá atrás e disse: irmão Bill, ore por mim, ouça isto que meu pai está tocando. Eu estive bebendo hoje. Eu disse: Fletcher, um rapaz com cerca de 18 anos de idade, eu disse: não vá por esse caminho, mas ele nunca deu atenção. Ele seguiu em frente e se tornou completamente alcoólatra. E sua esposa o deixou, seus filhos, e ele está justamente nesta hora. E Deus sabe que eu o amo. Fui orar por ele, simplesmente um vagabundo. Fui orar por ele aqui. Há não muito tempo ele ficou ferido enquanto eu estava aqui com 7 selos. Eu disse: Fletcher, eu tenho uns 2 ternos lá em cima que eu gostaria de lhe dar. Ele disse: não faça isso, Bill. Eu sabia que ele não tinha roupas. Eu disse: por que você não pega as roupas? Ele disse: aham. Ele olhou para mim: veja, o senhor sabe que o que eu faria com elas? As penhoraria, iria beber. Eu disse: eu lhe darei o dinheiro, Fletcher. Ele disse: não faça isso, Bill, irmão Bill. Eu não quero que o senhor faça isso. Ele é um sujeito de muito bom coração, mas ele se tornou um alcoólatra, um vagabundo. E sua esposa tomou o caminho errado e simplesmente tudo aconteceu com este pobre companheiro. E quando eu despertei, antes que eu despertasse, Fletcher me disse, ele disse no sonho, disse: Billy, procurarei um lugar para o senhor, irmão Bill. O senhor alimentou meus filhos quando estavam com fome, disse. O senhor foi um pai para eles. Agora encontrarei um lugar aqui para o senhor se aquecer. E saímos andando por aqueles lugares de vagabundos e finalmente chegamos a um lugar. Ele disse: eu me assentarei aqui. E eu disse: subirei aqui e verei se posso encontrar um lugar. E eu subi, olhei para o escuro, numa noite fria, pense nisso. Uma vez, o Deus Todo-Poderoso me deixou guiar sua igreja. Uma vez, ele me permitiu pregar seu evangelho e ver almas serem salvas. Homens e mulheres ao redor do mundo vieram para falar comigo por uns poucos minutos. Sim, aqui estou eu agora, um vagabundo, e ninguém me quer. E eu estou com frio. E o que devo fazer? Então acordei. Contei para minha esposa. Disse: talvez signifique que Fletcher está passando necessidade, então nos apressamos para ver se poderíamos encontrá-lo. E seu irmão o encontrou. Estava vivendo aqui no Widener's, lá onde compram e vendem cavalos, dormindo no canto de um estábulo, algo assim. Pensei bem, simplesmente tenho que deixar isto assim. Então, voltei agora do Canadá com Fred e eles outro dia. Em minha mente tenho isto planejado. Se essas pessoas não quisessem ouvir minha mensagem, tudo bem, elas não seriam obrigadas. Tenho pregado agora por cerca de 35 anos. E os últimos 15 ou 18 anos eu não tenho feito nada senão simplesmente ao Senhor. Tenho tentado viver tão perto dele, não dizer uma palavra até que ele me diga primeiro. O povo diz agora: seu irmão Branham, ele diz que vem, recordem, procurem pela reunião, porque ele vem no nome do Senhor. Ele não fará nada enquanto o Senhor não disser. Eu esperava até que ele me dissesse, não me ouvi enquanto ele não me dissesse. Então ele fez assim. Até os últimos meses, ele não me disse nada a respeito de lugares para ir. Então, eu vim do Canadá e Fred, o irmão Roy, me contou seu sonho enquanto ele e eu, o irmão Banks, viajávamos juntos logo antes de separarmos. Então, no dia seguinte, chegamos até a casa do irmão Fred. E seu filho Len não estava em casa, então ele não podia vir conosco. Ele e sua esposa tiveram de esperar. Ele apanhou sua esposa lá em Rosewood, Melrose, Saskatchewan. E Billy e eu viemos na caminhonete do irmão Fred. Viajamos a maior parte daquela noite e o dia seguinte. Então, na manhã seguinte, havíamos partido de Helena, Montana, e estávamos indo em direção à divisa.
e posso ficar acordado até as 9 horas e fico com sono, tenho de dormir. E Billy, ele quer dormir até por volta das 10 do dia seguinte, quando o dia está alto, então ele fica bom para viajarmos. Então eu levantei por volta das 4 horas, comecei dirigindo e Billy estava dormindo. Fomos a um lugar e eu estava pensando comigo mesmo, saberia uma coisa, num dia destes, logo que eu levar minha esposa lá em cima, eu não vou dizer a ela o que vou fazer, mas subirei lá em cima, então lhe direi, eu gosto tanto deste lugar, não há necessidade de irmos para outro lugar, vamos ficar aqui. Isso está distante da civilização a 100 milhas de qualquer outro lugar. Bem longe, lá na região despovoada. Pensei, não será ótimo, eu não terei de cortar meu cabelo e não terei de ficar bem vestido, serei simplesmente montanhês. O que sempre desejei, disse, eu tenho algumas armas de fogo, algumas pessoas me deram, serei um guia daqueles que você nunca ouviram falar, simplesmente adorarei. Então, se o senhor me disser para ir para alguém, correrei, direi, voltarei outra vez e ajudarei Bud. Verdadeiramente temos um bom lugar aqui, eu estava pensando sobre isso. Entramos no restaurante para comer, um pequeno lugar na montanha, mais ou menos às 7 horas, estava ficando um pouquinho tarde, então acordei Billy, estávamos sem gasolina, assim que tínhamos de colocar gasolina, fomos a esse pequeno lugar, esse pequeno restaurante, enquanto estávamos ali, um homem veio atravessando a rua, talvez um pouquinho mais velho que eu, mas ele parecia um homem de verdade para mim, ele estava vestido de macacão, com jaqueta por cima, botas de montaria, chapéu preto, barba crescendo assim pelo rosto, brancas como neve, seus cabelos pendidos debaixo do seu chapéu. Pensei, esse parece um homem de verdade para mim. Não algum delicado, preguiçoso, com um cachimbo em sua boca desse tamanho, sentado lá de short ao redor de algum pátio ou piscina, algum barrigudo do leste, assim, desculpem essa expressão. Mas, de qualquer forma, o sujeito parecia um homem de verdade para mim. Inflexível, grosseiro, parecia que ele vivia onde Deus havia feito para o homem viver, e eu o estava admirando. Entrou no restaurante, pediu algumas panquecas, havia cerca de 15, 20 pessoas, ele deve espirrar. E vocês sabem como algumas pessoas... Perdoe-me. Mas ele soltou um bem grande, saudável espirro do mato. Achei! Que coisa! Pareceu uma rajada de vento nas janelas. Quando fez, ninguém ousou dizer nada. Não, senhor, eu disse, Billy, aí está um homem que me agrada. Ele disse, ora, papai, não vai me dizer que o senhor quer ser assim? Isto é o que? Esse sou eu no futuro, vem? Eu disse, esse sou eu. E me assentei lá um pouquinho e Billy olhou para mim e continuou comendo suas panquecas e eu havia terminado as minhas em poucos minutos. Alguém em uma cabine bem na nossa frente com as madeiras desta maneira, no fundo da cabine, e eu não podia ver a parte posterior, um homem que tinha exatamente o meu perfil, com cerca de 75 anos de idade, um sujeito muito pequeno, suas roupas amarradas nele, esfarrapadas, e o sujeito que levantou com ele era Fletcher Broy, exatamente, com cabelos grisalhos em sua face. E Billy olhou em volta, ele disse, papai, aqueles lá se parecem com o senhor e Fletcher. Vocês podem imaginar como eu senti. E o pequeno companheiro parecia comigo, cambaleando. Eles tinham estado de pé em frente de uma fogueira com uma fumaça sobre eles todos, faces sujas. Penso que o café da manhã deles, juntos, o homem deve ter pago 20 centavos, talvez uma xícara de café ou algo assim. Meu coração saltou dentro de mim. Eu observava e Billy disse, o que é que o senhor tem? Eu disse, nada. E eu observava aquilo e eles deram a volta e saíram. Ele disse, papai, o que está acontecendo? Eu disse, nada. E ele entrou no carro, ele disse, o senhor se pode se dirigir outra vez? Eu disse, não. Ele disse, ainda estou com sono. Então ele dormiu, segui o caminho por volta de 55 milhas por hora na caminhonete, sabe, sobre a montanha, seguindo em direção à divisa, voltando para casa no Arizona, mas eu estava entrando agora em Utah, e quando cheguei lá, logo que desci as montanhas, cerca de 20 milhas fora da cidade, como assim, vocês já ouviram isso, como eu lhes disse a respeito da manhã, acerca dos esquilos e todas aquelas coisas, como alguém começou a falar comigo, com uma voz exatamente como vocês ouvem a minha. Eu sei que soa neuroticamente, mas como acabei de expressar, tenho lhes dito alguma coisa que não tenha sido correta? E uma
uma voz começou a falar. Eu estava falando com ele. Ela disse, execute seus planos que você estará daquela maneira. Eu disse, Senhor, eu não quero ficar daquele jeito. Disse, sua esposa se irá também. Ela não viverá lá em cima daquelas montanhas, daquela maneira, e você se tornará um vagabundo. Exatamente como o sonho mostrou-lhe que você ficaria. Eu disse, eu não quero ser aquilo, mas eu não quero ter de viver daquela maneira. Eu desejo fazer algo diferente. Mas foi dito que tu me chamaste para ser um profeta e eu desejo viver na região despovoada como um profeta. Mas eu estava usando o meu próprio pretexto para que então eu pudesse caçar para o meu próprio bem. E ele disse, mas aquilo foram os profetas do Velho Testamento. Você tem sido chamado para estar em um ofício muito mais alto que aquele. Ele disse, você tem mais dons além disso. Você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o Evangelho. E na forma apostólica, você tem conhecimento de coisas maiores, muitos grandes dons. Ele disse, por que você espera por mim para movê-lo todas as vezes que você move? Onde está seu galardão? Então eu vi. E então disse, você se lembra? Ele disse, você se lembra o que o irmão Robertson lhe disse em seu sonho, no sonho dele, ou visão, que você havia feito como Moisés? Você esqueceu o sentimento de seu povo. Você se esqueceu do chamado que eu fiz a você. Eu deixo o enfermo prostrado e quero que o Senhor me diga onde ir ou não. Isso é errado. Eu mesmo havia tido um complexo, porque as pessoas não ouviam minha mensagem. E Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés, mas é exatamente o que Moisés fez. As pessoas não ouviram quando ele foi para libertá-las, então ele simplesmente não se envolveu com elas e foi para o deserto, mas Deus o fez voltar. E ele tinha por longo tempo esquecido o sofrimento do povo. E então eu disse, Senhor, como poderia eu, está certo, sem nenhuma educação, com uma educação de escola primária, ser capaz, e as pessoas se colocavam em filas em todos os lugares para ouvir o simples evangelho? É maior agora do que isto. Foi sob o antigo pacto. Ele ascendeu às alturas e deu dons ao homem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então eu estava falando, e eu ouvi isto falando comigo, e isto me deixou. E eu disse, Billy? E ele estava dormindo profundamente. Eu disse, Billy, foi você? E ele nem mesmo acordou. E eu pensei, Senhor Deus, eu diminuí a velocidade do meu carro, o que significa isto? E ele disse, Billy? Eu disse, Billy? Disse, o que o senhor quer? Eu disse, você falou comigo? Não, por quê? Eu disse, eu quero contar-lhe algo. Tive um sonho há não muito tempo atrás. Você se lembra daquele sujeito que vimos que se parecia comigo e Fletch? Pergunte à sua mãe quando regressarmos a Tucson. Eu lhe contei esse sonho. E Billy, há algo que está acontecendo agora? Algo estava falando comigo? Pensei que isso fosse você. Ele olhou para mim de uma maneira estranha, esperou um pouquinho. Estávamos seguindo, então, uns poucos minutos, ele voltou a dormir outra vez e eu estava dirigindo pensando sobre o que isto poderia significar. Dirigindo pela estrada e, de repente, aqui veio isto falando outra vez. E ele disse, retorne. Não lhe disse eu, no princípio, para fazer a obra de um evangelista? Quando o chamei lá embaixo do rio, não disse eu como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda? Não era João mais que um profeta? Jesus disse assim, ele mesmo, que saístes a ver um profeta, disse, mais que um profeta. Então, tudo isso começou a vir a mim. Comecei a querer saber. Então ele me lembrou outra vez do povo, como fazendo o que Moisés fez. Como poderia Moisés alcançar o povo no deserto?
E como poderia eu alcançar o povo numa região despovoada? Exatamente a mesma coisa, então veio a isso. Segundo Timóteo 4, recordam quando dedicamos a igreja naquela manhã, há 30 anos atrás, alguns de vocês veteranos, quando ele me mostrou aquelas árvores e eu as plantei em ambos os lados, recordam? Lembram da visão? Está toda escrita em livros, em fitas, tudo mais. Foi há anos atrás, como eu vi essas, eu nunca cruzei a unicidade e a trindade. Parei no meio delas e plantei essas árvores. Eram as únicas duas árvores que tinham fruto e todas as árvores cresceram cerca de 30 pés e pararam. Essas foram diretamente ao céu. Rompeu no mesmo galho. Estão vendo? Um de um lado, de outro, e eu separei. Vocês recordam da visão? Isto foi escrito em livros e está na história da minha vida e tudo mais. Foram diretamente ao céu, desse jeito, rapidamente. E ele disse, estende as suas mãos para o fruto. E então encontrei o mesmo fruto na cruz, quando eu desci lá embaixo. E ele disse, faça a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. E o tempo virá quando não suportarão a sã doutrina. Não os deixe, então, seguir em frente. E tudo isto veio à minha mente. Então, recordo essa Marilyn Monroe, a moça que vi morta cerca de uma semana antes dela morrer, e como disseram que ela havia cometido suicídio quando ela não o fez. Eu lhes falei a respeito disso antes, o que aconteceria, aconteceu, e como foi que pugilistas ali em cima um ia matar o outro, confundia a moça, havia outra moça lá, seu primo é Danny Henry, qual é o seu nome? Jane Russell. Seu primo, um rapaz batista. Eu estava pregando em Los Angeles, no café da manhã dos homens de negócios, e algo ali simplesmente censurando aquelas organizações, e lá estava sentado o líder das assembleias, e muitos dos grandes dignitários haviam se reunido ali. E quando terminei de falar, eu comecei a deixar a plataforma aprontando, pois a mensagem estava sendo enviada através da nação, pelo rádio, e tinha de trocar. Durante esta troca, quando cortavam a rádio, então, para enviar aquela mensagem fora, e voltava e anunciava a estação, e eu estava em no Cliftons, onde tínhamos o café da manhã, e quando eu estava andando na plataforma mais alta para a parte mais baixa, um bom e simpático jovem com cerca de 30 anos de idade correu, lançou seus braços ao meu redor, e eu disse, eu sou Danny. Ele disse, eu sou Danny Henry, não sabendo que aquele era seu irmão, que estava televisionando, e ele televisiona ali para os homens que estavam de negócio, e é Jane Russell, aquela estrela de cinema. Seu primo, sua mãe é uma pregadora pentecostal. E então, quando começaram a correr em minha direção, lançou seus braços ao meu redor, disse, Deus abençoe, irmão Branham. Ele disse, eu espero que isso não soe como sacrilégio, mas, do meu ponto de vista, essa mensagem podia ser o capítulo 23 de Apocalipse, e quando ele disse aquilo, ele começou a falar em línguas. Um rapaz que nunca nem mesmo tinha ouvido falar de tal coisa, um denominacional batista. Então, logo, ele ficou branco, e ele olhou para mim. Ele não sabia o que fazer. Há um homem assentado aqui que estava lá. Você estava lá, Fred? Quando você estava lá naquela época? Sim, a questão 3, que estavam lá naquela época, e ele não sabia o que dizer. E havia uma forte e grande mulher francesa sentada ali. Ela levantou e disse, ora, isto não necessita de interpretação. Foi puro francês. O rapaz disse, eu não sei uma palavra em francês. E ela havia escrito o que ele disse, e então havia um homem assentado no canto. Ele disse, isso é certo, eu tenho escrito o que ele disse, é francês. Bem lá atrás, um sujeito simpático, loiro, de pé encostado na parede, veio até a frente e comparou as notas. Ele era o intérprete de francês das Nações Unidas. E esse homem aqui era Victor Ledoux, da igreja de Arnvik, ali, e ele escreveu isto, e eu obtive a interpretação. Ouçam isso se eu der conta de ler. Eu, Victor Ledoux, sou um francês de sangue puro, cristão nascido de novo, cheio com o Espírito Santo. Meu endereço é a estrada North King, 80946, Los Angeles. Eu frequento o templo Betel. O pastor Arnvik é o pastor. Declaro ser verdadeira tradução da profecia dita a respeito do irmão Branham, entregue por Danny Henry em francês, em 11 de fevereiro de 1961, no café da manhã dos homens e negócios do Evangelho Completo. Uma verdadeira tradução da profecia.
Agora aqui está o que isto disse. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela tua própria escolha. Agora eu posso entender isso, Moisés teve de fazer a sua escolha também, bem? Tu tens tomado o preciso e correto caminho, correta decisão, e é o meu caminho, sublinhado, meu caminho. O Espírito falando de novo, Espírito Santo. Por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu espera por você, espera por ti. Que gloriosa decisão! Agora ouça atentamente. Que gloriosa decisão, tu tens feito isto por si mesmo, é o que fará e cumprirá a tremenda vitória no amor divino. Observe, é um verbo antes do advérbio. Bem, o francês. Agora, o intérprete das Nações Unidas interpretou isso. E o rapaz não sabia nenhuma palavra, nunca ouviu tal coisa como falar em línguas. Ele era um batista. Aconteceu dele entrar lá e ouviu aquela música tocando e subiu ali, se colocou de pé e me ouviu pregar. Agora, no divino amor, amor divino, como pode ser aquilo, o amor divino, se não é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor divino. Agora, e quando Billy e eu começamos a rodar, bem, começamos a rodar, e Billy adormeceu outra vez. E isto disse, eu lhe darei um sinal eterno. Eu disse, Senhor, eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Disse, qual é o sinal eterno, Senhor? E eu esperei um poucos minutos. E logo então olhei para ver Billy e ele estava dormindo. E ele disse, eu lhe darei um sinal eterno. Outra vez. Ele disse, olhe na direção oeste, de onde você está. Eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuir a marcha, sabe? E ó, que coisa, o Espírito do Senhor. Senti como que se pudesse gritar e chorar. E olhei e vi uma montanha com seus cumes brancos. Disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. Oh, eu pensei. O que é isto? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E Billy levantou e disse, o que está acontecendo com você? E eu segurei minhas mãos assim. Suor pingava de minhas mãos e nevava. Eu disse, Billy, algo está acontecendo. Eu sei onde uma vez eu tenho errado. Eu sei que tenho falhado com Deus. E parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado e ver milhares de pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas. Ouvi um coro, uma voz, de alguma grande voz de renome cantando impuro, impuro. Os espíritos malignos o impeliu. Vocês conhecem o hino? Então veio Jesus e libertou o cativo. Eu podia ver a fila dos enfermos estendida por todos os lados e eu tive de parar. Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. Eu olhei para cima, parei, olhei para cima da montanha, vi aqueles 7 montes. Agora aqui, se você quer ver uma coisa. Havia 7 picos no topo de uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro lado do país, não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste ao oeste, como a montanha estava disposta. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores, então um grande pico, então outro pico pequeno, então um pico maior. E então um pico pequeno, e então uma montanha grande, enorme e longa, coberta de neve. Eu disse, Senhor, não entendo o que isso significa. Ele disse, quantos picos existem? Eu disse, há 7. Quantas letras existem em seu nome? B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. E havia 3 picos que se destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte de seu ministério.
um monte pequeno. Então, sua primeira puxada, um tanto alta, você sabe, um sinal na mão. Então, houve um pequeno intervalo ali, o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado, muitos de vocês se recordam, e então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Bem, de volta. Como não era o meu ministério ainda, então veio o terceiro. 3 é um número de conclusão. Vem o terceiro. O próximo pico era o 5, número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição. O fim. 6 dias trabalhareis, o 7º é o sábado, o fim de semana, o fim do tempo. Vem. E eu parei e mostrei isso a Billy. Eu olhei para eles, ele disse, agora que aquilo permaneça, se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde desse lugar, volte aqui. E Billy me tocou no ombro, ele disse, papai, olhe para o leste. E como isso aconteceu, eu não sei, mas lá do lado leste da rodovia estava aquele depósito de lixo queimando. Milhas e milhas longe de qualquer cidade, um velho montão de lixo jogado lá do lado da rodovia, leste da rodovia. E estou retornando ao campo. Amém. Velho, jovem, vivo ou morto, obedecerei a Deus até que a morte me liberte. Eu tenho falhado com o Senhor, não desejando. Se eu faço, tenho tentado. Deixe-me introduzir isto. A fita ainda é suficiente. Deixe-me introduzir isto. Eu tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem nenhuma falha. E que os irmãos que ouvem esta fita, e essa igreja recorde, desse dia em diante, a razão pela qual vocês não têm tido nenhuma falha é a razão que todos estes anos vocês não podem dizer uma só coisa em alguma ocasião que haja sido dita ou feita, senão o que tem sucedido. Eu desafio a qualquer um que traga qualquer uma das milhares de coisas sobre a plataforma e o discernimento e as predições do que aconteceria. Isso tem acontecido exatamente ao pé da letra. Agora, a igreja crê nisto, diga amém. Então, que não há uma pessoa no mundo que possa mostrar uma. Mas seja isto conhecido a igreja aqui e a igreja do futuro. Se Deus impulsiona um homem através de um cano e ele não move de maneira alguma até que Deus o tenha mandado, não há nenhuma fé relacionada, é Deus o impulsionando a algo, isso eleva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Mas de agora em diante, deixe-me primeiro falar com vocês no nome do Senhor antes que vocês ouçam. Porque eu devo sair pela fé. Eu devo fazer isto pela fé, quer eu pense que esteja certo ou errado, ou o que for, eu faço o melhor da minha escolha, então vou e faço, porque isto não tem sido errado, é porque eu tenho esperado, até que ele me dissesse para ir fazê-lo, tenho esperado por ele, então isso não foi eu, foi ele, porém, você. Mesmo o grande São Paulo ficou em um dilema certa vez, e muitas vezes que Deus tem feito coisas, Deus deixou seus servos fazê-las, foram enganos a fim de provar estas coisas. Agora, sabemos que os seres humanos podem cometer enganos, porém Deus não pode cometer engano. Mas agora, se eu for para o campo pregar, se for da maneira que eu faço, então eu tenho de designar reuniões para o futuro e colocar as coisas em ordem, e talvez este seja aquele grande tempo que está vindo, a qual estamos buscando. E certamente isto em si mesmo é uma coisa tremenda que fará acontecer e fará acontecer a tremenda vitória no amor divino, e este é o verbo antes do advérbio, então é o amor divino, o qual é Deus. Estão vendo? E isso toma o amor de Deus para correr lá na linha de combate e parar na brecha a favor do povo.
E estes riques e riquetas, que não têm tido papas na língua para com as palavras, e eu os tenho chamado rico e riqueta, Deus me concede entender que eu não devo fazer isso, porque muitos deles continuam sendo seus filhos. Não é culpa deles, porque eles atuam tanto diferente. Algumas dessas velhas, formais, frias igrejas que os têm, aquele espírito sobre eles, e eles estão tanto em prisão como Israel esteve, da mesma forma que Moisés desceu para libertá-los da escravatura. Seres humanos que amaram Jesus Cristo o serviriam se eles somente soubessem como servi-lo. E eles estão em cativeiro sob o denominacionalismo que lhes diz não faça isso, não faça aquilo. Mas o chamado de Deus deve vir qualquer um que quiser marchar em direção à terra prometida, que marche. Estamos a caminho da terra prometida. Amém. Que venham, marchem. Estamos em nosso caminho para encontrar Cristo no tempo do fim. E desejei trazer isto a vocês, para então vocês verem e mostrar-lhes isto, o engano que um homem pode cometer, mesmo sendo sincero. Moisés perdeu o sentimento pelo seu povo porque eles não queriam ouvi-lo. Irmão Roy, irmão, vê o seu sonho? E agora, eu não posso ir. Com um ministério deste jeito, até que eu sinta a diferença em meu coração sobre isso. Não importa se Deus realmente me disse, mas aquilo é aquela mudança que o irmão Roy, que vi vindo. Algo tem de me mudar, porque eu em meu coração, se eu vou lá fora sentindo da maneira que eu estou agora, continuo sentindo que eles deviam ter ouvido aquela mensagem, deviam ter feito isso, e eu não tenho o sentimento que deveria ter pelas pessoas, até eu poder ter aquele sentimento. Não há necessidade de eu ir, porque eu seria um hipócrita. Por todos esses anos tenho tentado servi-lo com um coração verdadeiro, não quero ir lá sendo hipócrita. E tenho que sentir assim, que não é rico e riqueta, e não é esse grupo, são os filhos de Deus que estão no cativeiro, e eu devo ir até eles, e até que eu sinta dessa maneira, simplesmente terei de passar o tempo, pregar em algumas convenções, coisas assim, mas esperar. Tenho um corinho, eu não posso cantar, somente gostaria de citá-lo para vocês. Irmãos, eu apenas fiz um rascunho, ainda não o tenho escrito até o fim. Não sei se nem mesmo posso ler isto ou não. Está no tom do hino de batalha da República. Glória, glória, aleluia. Vocês já ouviram? Glória, glória, aleluia. Quantos? Naturalmente, todos ouvimos isso. O pregador itinerante cavalgava a região afora, com um rifle em seu ombro e uma Bíblia em sua mão. Ele disse às pessoas do campo de uma abençoada terra prometida, enquanto ia cavalgando e cantando, descansando, descansando, descansando nos braços eternos, descansando, descansando, descansando nos braços eternos. Ele pregou o julgamento de fogo e enxofre que vem, e um glorioso céu sem fim somente para o justificado. Enquanto cavalgava nas montanhas, podia-se ouvi-lo cantar este corinho. Enquanto ele ia cavalgando, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. O velho pregador itinerante, se lembram dele? Estão vendo? Agora seu rifle está velho e enferrujado e está pendurado sobre a parede. Sua Bíblia está muito gasta e empoeirada e raramente é tocada.
Isso é certo. Mas a mensagem que ele nos traz se encontrará conosco naquele dia, pois a verdade de Deus ainda segue marchando. Todos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eu vou aprender. Fiquei em pé nesta manhã enquanto eu estava escrevendo. Coloquei minha mão naquele velho rifle pendurado na parede e pensei, não vai demorar muito. Seu rifle está velho, enferrujado, enquanto está pendurado na parede. Isso é certo. E a Bíblia está gasta e empoeirada e é raramente tocada. Mas sua mensagem desta Bíblia, no julgamento, um dia, e sua verdade continua marchando. A verdade de Deus nesta Bíblia. Sim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O velho pregador itinerante com seu rifle em suas costas, sua Bíblia em sua mão, cavalgou pelo campo, subiu as montanhas, desceu as valas e em todos os lugares pregando sobre a vinda de um milênio, sobre a vinda de um julgamento abrasador para os injustos, pregando um reino de Deus para os justos. Isso é verdade. A velha Winchester se enferrujando. E a Bíblia, eles têm algum livro de sexo no lugar dela, mas a verdade de Deus continua marchando. Ele faz a si mesmo tão real hoje e prova como ele sempre foi. A verdade de Deus continua marchando. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Por quê? Alguém tomará isto, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos cantar outra vez. Agora estamos misturados aqui, metodistas, batistas, luteranos e tudo mais. Enquanto cantamos esse último corinho, vamos apertar a mão de alguém perto de você e então estaremos despedidos. E agora recordem, você que tem de ir à sua própria igreja, vá esta noite, dê saudações ao seu pastor por mim e então ore por mim, cada um de vocês. E então, outra vez eu desejo que você se lembre e se você não tem lugar para ir, após a mensagem do irmão Neville esta noite, depois da sua mensagem, então eu quero gravar esta fita intitulada A Intermitente Luz Vermelha de Sua Vinda Vem esta noite. O Senhor os abençoe agora e na semana que vem, domingo próximo, o Senhor permitindo, talvez descerei outra vez para gravar outra fita, pois eu tenho que estar em Arkansas a próxima semana, correto? Agora vamos cantar outra vez e dar um aperto de mão agora. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Senhor Jesus, abençoe estes lenços. No nome de Jesus Cristo, colocamos essas mãos sobre estes lenços. Jesus, louvado seja Deus. Agora vamos inclinar nas cabeças por um momento. Ainda há tempo, irmão Rattle. Venha até aqui por um minuto e ore. Irmão Rattle é outro de nossos irmãos associados aqui, de uma pequena associação de igrejas que temos juntos, esta interdenominacional, e fique sabendo da corajosa posição que o irmão Rattle tem tomado pelo Evangelho. E então eu digo isso, irmão Rattle, que tudo pela estrada, Deus não tem prometido uma vida fácil e confortável, mas Ele prometeu uma batalha, sim. Porém, Ele prometeu vitória. Esta é a coisa. Recordo quando de primeiro tomei esta posição, mesmo minha própria mãe e pai queriam me tirar de casa. Bem, mas olha que coisa, como eu os batizei no nome do Senhor Jesus. As únicas esperanças que tenho hoje são por causa desta decisão. Estou tão feliz que a mensagem da Bíblia do velho pregador itinerante até esse tempo, embora as pessoas tenham tomado isto e tenham parado isto, e tenham feito denominações e posto credos e toda coisa dentro disto, aquela verdade ainda segue marchando, correto? Isto ainda segue marchando.
Deus abençoe vocês, cada um. Esperamos ver vocês em breve outra vez. Até então, vocês me fariam esse favor agora, tanto aqui como através das fitas. Vocês, irmãos, orem para que Deus coloque em meu coração aquilo que eu perdi lá fora, naquele complexo. É tão fácil formar um complexo. Eu tive uma entrevista outro dia com meu irmão Way, assentado aqui, em pé, aqui em frente. Um bom homem, mas formou ao redor desse um complexo, outro tipo de complexo, fez a mesma coisa. Irmão Way pode-se com facilidade formar isso. É simplesmente metendo-se uma coisinha em sua mente, continuando a pensar dessa maneira. Volte, examine isso com a Escritura e veja se isso é certo ou não, então siga dali para diante. Sim, não perca o sentimento pelas pessoas, hein? Deve-se lembrar que elas não foram feitas de serragem, elas são carne e sangue, seres humanos e uma alma. Orem por mim, todos vocês, se desejarem. Deus abençoe agora. Vamos inclinar a nossa cabeça e pedir ao irmão Ruddle se ele... Como eu disse? Está bem, irmão. O irmão Parnell conta sobre um sonho que teve. Louvado seja Deus. Este é um ministro. Talvez alguém não saiba. Ele é um dos que estava no grupo, que eu não tive tempo nessa manhã, que eu estava em um daqueles sonhos, falando sobre mim, indo para o outro lado, indo para o oeste, indo diretamente ao oeste dessa última vez, irmão J.T. Parnell. Agora, talvez haja estranhos que queiram saber a respeito de pessoas terem sonhos, de sonhadores. Nós não buscamos todos os tipos de sonhos e coisas, mas cremos que a Bíblia disse, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei meu espírito sobre as pessoas, e elas profetizarão, e terão visões, e terão sonhos. E contanto que esteja dentro das coberturas da Bíblia, é meu dever crer e pregar isso. E quando as pessoas contam sonhos, se o Senhor não dá interpretação, deixamos isso de lado. Quando alguém fala em línguas, isso deve ser algo para a igreja, isso deve acontecer também. Nós não seria um espírito maligno. Deve acontecer, pois a interpretação de línguas é profecia. Sabemos que é correto, então tentamos aqui viver a Bíblia exatamente da maneira que é ensinada. Não tiramos nada dela, acrescentamos coisa alguma a ela, mas simplesmente a vivemos da maneira que é. Bendito seja o Senhor. Isso me ajudou, irmão J.T., crer que Deus não me disse para ir lá fora agora e comprometer com o pecado, simplesmente ir e continuar. Bem, oremos agora, irmão. Alguém desmanhou. Somente um minuto. Fiquem sentados, quietos, todos. Bem. Pai Celestial, deixa a tua misericórdia e bondade vir de encontro ao irmão Way. Em nome de Jesus Cristo, possa ele voltar. Traga-o de volta, Senhor, e dá-lhe força e saúde. Então, ajuda-me. Seu coração começou a bater novamente. Fiquem quietos, todos, e simplesmente orem. Senhor Jesus, que tua bondade e misericórdia sejam com o irmão Way, no nome de Jesus Cristo. Está terminado. Como eu tenho me colocado de pé neste altar, onde funerais têm sido pregados, onde estou aqui de pé, onde centenas de pessoas têm orado a Cristo. Estendi a mão, seus olhos estavam imóveis, seu pulso tinha parado, e assim que invoquei o nome de Jesus Cristo, e seu pulso começou a voltar outra vez. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Como ministro da cruz, digo isso no nome de Jesus Cristo. Não é ele maravilhoso? Um ataque cardíaco, vem? Estou tão agradecido que aconteceu agora, ao invés de esperar irmos embora, vem a graça de Deus, bendito seja o Senhor. Vamos somente inclinar nas cabeças. Pai Celestial, te agradecemos agora por tua bondade e tua misericórdia. Tu estás sempre em nosso meio. Dá-me, Senhor, azeite para minha lâmpada. Dá-me a vara do Senhor para que eu possa estendê-la sobre os enfermos e aflitos. Que eu possa trazer libertação para aqueles que estão necessitados, julgamento para aqueles que estão rejeitando isto. Concede, Pai. Nós te agradecemos por toda a tua bondade no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Ruddle.